Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, 29º dia da Quaresma. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 48. Para iniciar bem o nosso programa, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças, pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devota e de cada devoto. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. O programa de hoje é muito especial. É o programa de apresentação da nossa cátedra Padre Juan de Aspilcueta Navarro, Ibituruna, ou de maneira mais simples, a nossa cátedra Ibituruna de estudo da história das Santas Missões no Brasil. Em primeiro lugar, é importante saber que as Santas Missões no Brasil aconteceram sob a responsabilidade dos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, a ordem missionária fundada por Santo Inácio de Loyola, pai espiritual de São Francisco Xavier. Os jesuítas começaram suas atividades no Brasil exatamente no dia da fundação da cidade de Salvador, 29 de março de 1549, quando chegam à cidade o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, e a primeira missão dos jesuítas, composta pelos padres Manuel da Nóbrega, João de Aspilcueta Navarro, nosso padre Ibituruna, Leonardo Nunes, Antônio Pires e irmãos Diogo Jacome e Vicente Rodrigues. Leonardo Nunes e Diogo Jacome serão enviados por Nóbrega para as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, enquanto Navarro e Pires evangelizam nas aldeias da cidade da Bahia. É importante explicar que o padre Juan de Aspilcueta Navarro recebeu o apelido de Ibituruna dos índios porque ele era alto e usava batina preta, e Ibituruna em tupi significa Serra Negra. E estamos fazendo este programa especial no dia 22, porque foi no dia 22 de dezembro de 1544 que o padre Juan de Aspilcueta Navarro decidiu entrar para a Companhia de Jesus, seguindo os passos do seu primo, São Francisco Xavier. A fonte de informação sobre o padre Ibituruna, mais citada por todos os estudiosos das Santas Missões no Brasil, é um livro italiano sobre novos avisos particulares da Índia e de Portugal, terceira parte, Veneza de 1562, folha 13, um exemplar que existe na Biblioteca Nacional de Paris, tomo 2, e que existe uma cópia manuscrita na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Diz o texto, abre aspas, João de Aspilcueta Navarro, da nobre casa dos Aspilcueta do Reino de Navarra, aparentada com os ilustres Loyolas e Xavieres. Um irmão mais velho de São Francisco Xavier chamava-se, como o nosso, Juan de Aspilcueta, filho, como o santo, de Dona Maria de Aspilcueta, e com parentesco com Santo Inácio é afirmado por Simão de Vasconcelos, sobrinho do célebre Dr. Martim de Aspilcueta Navarro, catedrático da Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra, em Portugal, que já consagrado, viera de Salamanca cedido por Carlos V a Dom João III, e a quem Nóbrega dirigiu uma de suas cartas publicadas, e de cuja casa saiu o parente para professar na Companhia de Jesus. Veio com Nóbrega em 1549 e logo diligentemente procurou aprender a língua da terra. Para isso, foi mandado a Porto Seguro, onde havia alguns bons intérpretes. Talvez, aventa Van Hagen, em uma avançada idade, alguns dos deixados por Cabral e pela primeira armada exploradora. Meses depois de chegado, em agosto de 49, dele diz Nóbrega, já sabe a língua deles, do gentil, que, ao que parece, muito se conforma
com a bisainha, de modo que com ele se entende e a todos nos leva vantagem. Capistrano acentuaria que a razão seria ter o euskara relações com o abanhenga, de ordem morfológica, ambas línguas eneorporantes. Como quer que fosse, diz o próprio Navarro, para a língua da terra, traduzir a criação do mundo e a encarnação, e os demais artigos da fé e mandamentos da lei, e ainda outras orações, especialmente o Padre Nosso. Ensinava e pregava na língua deles. Foi dos poucos que podiam nela confessar, segundo o depoimento de todos, resumido por Franco. Foi o que nela fez mais progressos. O padre Vicente Rodrigues escreveu dele. O padre Navarro tinha cargo dos meninos, assim para os doutrinar no espiritual, como no ler e escrever, e as orações na língua, assim aos brancos como aos mamelucos e índios, com os quais sai muitas vezes pelas aldeias dos índios, pregando-lhes a lei do Senhor. Portanto, o nosso primeiro mestre e primeiro missionário do gentil. Nóbrega depõe, desde o primeiro ano, o padre Navarro faz muito fruto entre estes gentios. Em 53, ele empreendeu a entrada aos sertões de Porto Seguro, indo até o Vale do Rio São Francisco, 350 léguas de périplo, tornando, depois de muitos trabalhos, com uma porção de índios convertidos. Sua saúde se ressentiu desse esforço, o que não lhe entibiou o ministério. Tinha traços originais de orar, ensinar e corrigir. Falava aos índios fazendo visagens, dando gritos, batendo com o pé, para os impressionar. Procurava encontrá-los à tardinha ou à noite, quando estavam todos desocupados e reunidos. Alistava os pecadores públicos e os chamava às contas, até se renderem. Formou seminários de meninos índios que, ensinados, ensinavam aos pais. Pôs em canto de órgão as cantigas pias dos índios, que levavam doutrina. Batizava os presos onde se achassem com lenço molhado em água benta, iludindo aos carniceiros, pois diziam que o batismo lhes estragava a carne das vítimas. Sobrenobre, piedoso, diligente era o padre Navarro, de suma virtude. Morreu confessando levar atravessado no coração o pesar de não ter convertido mais índios. Foi isso na Bahia, a 30 de abril de 1557. Simão de Vasconcelos escreveu dele que foi a luz, o lustre e o exemplo da missão no Brasil. Na História dos Colégios do Brasil, da Biblioteca Nacional de Roma, páginas 75 a 144, há um episódio simbólico da chegada dos jesuítas ao Brasil. Em desembarcando, entraram por la tierra, adentro em procissão, indo adelante, el Padre Navarro com uma cruz. A sua missão honrou essa cruz. Ainda sobre o Brasil colonial, há uma análise importante do historiador Afrânio Peixoto, grande estudioso deste período da nossa história. Abre aspas. A história do Brasil colonial se faz de 1549 a 1777 com a colaboração do governo, da Companhia de Jesus e do povo. Esses colaboradores teriam partes desiguais no decurso do tempo. A princípio, o primeiro assistia, assentindo ou determinando. O último heterogêneo se misturava, assimilando-se e se corrigindo. Dominavam pelo conselho, pelo exemplo e pela fé os jesuítas. Depois, com a modificação do povo, que já não era de índios e brancos, mudados em mamelucos e mestiços já brasileiros, governo e povo passaram a entender-se diretamente do meio para o fim da história colonial. A Companhia de Jesus criou o Brasil Infante. Estas cartas são o maior documento dessa criação. As cartas a que Afrânio Peixoto faz menção são as cartas jesuíticas avulsas de 1550 a 1568, que fazem parte do livro Cartas Jesuíticas, volume 2. Este livro é de domínio público, disponível em PDF gratuito na Biblioteca Brasiliana da USP. Meu irmão, minha irmã, se você se interessou pela Cátedra Ibituruna, você pode ter mais informações através do Instagram, @Cátedra Ibituruna. Teremos mais 3 programas especiais, ainda no mês de março, dedicados à cátedra, nos dias 29, 30 e 31 de março, e também no dia 1º de abril, quando iremos ler 4 cartas que já reunimos de autoria do Padre Bituruna. Estes programas farão parte das homenagens do Instituto São Francisco Xavier ao aniversário de 474 anos da cidade do Salvador e da chegada também do Padre Juan de Aspilcueta Navarro
ao Brasil. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos nossa ravierada espiritual, nossa peregrinação para Cristo, na companhia de São Francisco Xavier, que vem a ser primo do Padre Bituruna. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.